William, você como um desses 8 milhões de venezuelanos, ou quase, que vivem no exterior, muitos deles que foram obrigados a deixar, outros deixaram o país, outros saíram por vontade própria. Como é que acompanhou esses acontecimentos de ontem para hoje, as declarações do Trump escanteando a Maria Corina, ao mesmo tempo as declarações da própria Maria Corina e de outras lideranças pedindo a transição para aqueles que se acredita e que boa parte do mundo acredita são os verdadeiros vencedores das eleições de 2024, que tinham sido reconhecidos, inclusive, por muitos governos ao redor do mundo. Como é que você acompanhou isso tudo e como é que você vê esse futuro mais imediato? Bom, Marcelo, primeiro que nada, muito obrigado pelo convite. Boa noite, Guga, também. Eu acho que a palavra definitória seria muita emoção, né? Acho que foi desde a madrugada de ontem, e não temos que errar ao dizer que a comunidade venezuelana no Brasil e em outras partes da região acordaram e acompanharam com muita emoção, uma mistura de emoção e também de muita precaução, né, pela evolução dos acontecimentos, né. Primeiro momento, pela falta de informação a respeito dos bombardeios que a gente estava vendo por vídeos nas redes sociais, e posteriormente com a notícia da extração de Nicolás Maduro para os Estados Unidos, né? Eu acho que uma questão que também é importante destacar e que é um sentimento generalizado da comunidade venezuelana no Brasil e outras partes da região é a emoção pela própria extração de uma pessoa que é considerada uma das cabeças da tragédia venezuelana, né, pela comunidade venezuelana, uma pessoa que está por detrás de delitos contra a humanidade e que está sendo investigada no Tribunal Penal Internacional por esses delitos. Então, claramente, a conexão da comunidade venezuelana no dia de ontem foi em torno a esse sentimento, né? Sentimento de sensação de justiça, né? Que esse pessoal não é intocável, não é inacessível, né? E, obviamente, todas as análises que estimavam que seria muito difícil chegar a Nicolás Maduro e extrair ele, né? Caíram goela abaixo, né, por conta da rapidez com que os americanos, né, desmontando todas as teses de que não existia informação suficiente e inteligência, que essa extração seria muito difícil, que os custos políticos para o presidente Trump seriam muito elevados, caíram, né, havia conta da rapidez e a efetividade com que a Força Armada conseguiu avançar nesse sentido. Guga? William, depois da captura do Maduro, a gente viu uma declaração do Trump na qual ele não fala de democracia, fala que a questão dele na Venezuela é basicamente o petróleo, fala que vai administrar a Venezuela e fala de uma forma quase ofensiva sobre a líder da oposição, a Maria Corina Machado. Para você, na diáspora venezuelana, como foi ouvir essas declarações do Trump, além do que das suspeitas, o próprio Trump dizendo que vai trabalhar com o regime venezuelano na prática. Ele e o Marco Rubio indicando que vão trabalhar com a Delcy Rodrigues, então, e muitas indicações de que eles estão realmente em conversa, que talvez até tenha havido algum acordo para a captura do Maduro. Então, como que é ver esse outro lado também? Quer dizer, o Trump capturou o Maduro, mas vai trabalhar com o regime chavista que está no poder, tratou mal, falou de uma forma quase ofensiva da Maria Corina Machado e diz que vai administrar a Venezuela e que ele quer mesmo o petróleo venezuelano. Como que é esse outro lado? Olha, Guga, eu acho que, assim, para começar, né, e é uma visão muito pessoal, de acordo com a minha trajetória acadêmica, eu acho que é importante descartar que o interesse norte-americano seja só o petróleo. Eu acho que essa análise fica muito curta, porque o próprio Nicolás Maduro tem sido um dos atores que mais ofereceu incentivos para para Donald Trump negociar contratos petrolíferos em troca de garantir a estabilidade do chavismo no poder. Eu acho que tem outros interesses, né, que apontam para uma mudança de regime, respondendo a questões geopolíticas, a nova estratégia de segurança nacional para o hemisfério, né, e outras questões que influenciam a tomada de decisão do governo norte-americano, né? E isso também é importante destacar, né, que é decir, o mercado internacional de petróleo, se a gente acompanha e olha como tem evoluído esses indicadores, a gente observa que o preço do petróleo vai em queda, né, através de uma trajetória de queda sustentada por mais de 2 meses, né? É um mercado que está sobreabastecido, tem sobreoferta desse energético, né? Então, digamos, nesse sentido é importante destacar que
petróleo não responde suficientemente digamos, aos interesses do governo norte-americano para a região. Né? Dito isso, também é importante, acredito que é importante matizar as falas do presidente norte-americano, um presidente que é caracterizado por umas falas muito extravagantes, é um presidente que também tende a cometer imprecisões na hora de fazer afirmações como temos que recuperar o petróleo, que na verdade, é decir, a propriedade dos hidrocarbonetos na Venezuela, por lei, corresponde ao Estado venezolano, né? Quem cede a través de normas bem establecidas na lei de hidrocarburos de 2001. Né? Outra questão que é importante destacar sobre esse assunto é que os americanos nunca foram embora totalmente da Venezuela. Né? A gente tem uma das maiores empresas norte-americanas operando na Venezuela e que foi uma das principais responsáveis pela recuperação da produção petrolífera nos últimos anos, como é a Exxon, a Chevron. Né? Então, esses são sinais, né, que permitem indicar que, enfim, é importante matizar essas questões. Por outro lado, né, claramente a gente observou, né, uma falas entre as falas extravagantes, né, aquelas menções a María Corina Machado, que claramente, enfim, outros analistas saíram de uma vez, e representantes do governo saíram também a matizar, né, por conta de uma realidade, né, que uma transição para a democracia na Venezuela necessariamente implica de bases sólidas para garantir a ordem. Né? E o cálculo estratégico de quem acompanha esse processo, inclusive lá em Washington, né, é que necessariamente o processo de transição não vai ser imediato, né? Não pode ser imediato, e ele necessariamente passa porque os atores que controlam, exercem o controle do território, possam garantir certas condições de estabilidade. Né? Ainda é muito cedo para dizer se essa negociação com a Delcy Rodríguez está orientada a garantir que a senhora Rodríguez permaneça no poder e que vai ser uma negociação para garantir, para que o chavismo continue governando, né? Como muito se filtrou nas comunicações, nas negociações que houve em Doha e que houve essa ligação que houve entre Nicolás Maduro e o presidente Trump. Ainda é muito cedo. Por outro lado, é importante destacar, né, a relação que alguns setores do Partido Republicano ainda mantêm com a diáspora venezolana nos Estados Unidos, né, e o respaldo que congressistas e outros atores políticos relevantes que fazem parte da base eleitoral do trumpismo deram ontem para a senhora María Corina Machado, né? E aí a gente pode citar os parlamentares, principalmente do estado da Florida, que deixaram muito claro, né, que o interesse também é de garantir condições, deixaram muito claro que apoiam uma transição com María Corina Machado e Edmundo González no poder, né? Respeitando a vontade popular, né? E que, enfim, estão acompanhando esse processo de perto, né? Uhum. Perfeito, professor William. Eu agradeço muitíssimo mais essas informações que o senhor deu. É muito importante a gente ter todos esses olhares, porque estamos num momento, de fato, de muita incerteza. Me parece que o sentimento no Brasil, entre muita gente, quem acompanha, quem tenta entender o que está acontecendo, é de uma torcida muito grande para que o país não descambe para um caos total, para que não haja um recrudescimento do autoritarismo e, ao mesmo tempo, que não se transforme a Venezuela em nenhum tipo de protetorado dos Estados Unidos, e sim que o direito internacional volte a ser um valor respeitado internacionalmente, porque há formas de você pressionar que prescindem de uma ação militar que viola a soberania de um país. Mas a gente torce muito por termos também muitos amigos e colegas venezuelanos que foram obrigados a deixar seu país também, para que essa situação se normalize. E por normalização, devo-se dizer, é a reconstrução e a consolidação de um sistema democrático, transparente, onde a vontade popular seja respeitada, e contamos sempre com os seus insights, com a sua análise sobre os fatos a partir de quem conhece muito bem a situação lá dentro. Muito obrigado, William. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Guga.